Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro, O Livro do Céu, narrado por Luísa Picarreta, ditado por Jesus a ela, em sua vida de mais de 40 anos em uma cama, privada, na privação para Jesus, se dedicando a Jesus ali, do jeito que Jesus quis, fazendo a divina vontade. E para você que está nos ouvindo, se inscreva em nosso canal, dá uma força. Tudo que nós fazemos é com muita humildade, com muita pequenez, no nosso nada. Nós não somos nada, Deus é tudo. Então, no nada que eu sou, eu estou lendo aqui da forma que eu sei, da forma que eu aprendi. E a cada dia a gente vai aprendendo e melhorando na graça de Deus, do jeito que Deus quer. Mesmo na nossa pequenez, Deus aceita, porque é feito de coração, é feito com amor, por amor a Jesus. Amém? Capítulo 105. 24 de maio de 1919. A alma na qual Jesus habita sente o que o mundo manda a ele: dureza, trevas, pecados, etc. Interessante o que Jesus diz aqui, né? Que a alma em que Jesus habita, ela sente a mesma coisa que Jesus sente, que a humanidade manda para ele, que é a dureza, as trevas, os pecados, tudo que o mundo está enviando para Jesus, tudo isso vem na nossa alma, porque nós vivemos como Jesus viveu aqui na terra, conforme a vontade do Pai. Sentia-me muito oprimida e afligida pela privação do meu doce Jesus, e lhe dizia com todo o coração: minha vida, senti e sinto-me agonizar, mas não para morrer, mas para dentro de mim, mas para sempre agonizar. Vem, não posso mais, não posso mais. O meu doce Jesus mexeu-se dentro de mim e eu sentia que me beijava forte o coração. E depois, fazendo-se ver, me disse: minha filha, sentia uma irresistível necessidade de desabafar contigo em amor. E eu, imediatamente. Então é a Luísa que diz. E eu, imediatamente. Jesus, quanto me fazes sofrer? Tua privação me mata. Todas as demais penas me seriam nada. Mas sim seriam sorrisos e beijos teus. Mas tua privação é morte sem piedade. Ah, Jesus, como mudaste? E ele, interrompendo o meu discurso, me disse: filha do meu amor, não queres persuadir-te que vejo o mundo através de ti e que estás obrigada, posto que moro em ti, a sentir o que me manda o mundo? Durezas, trevas, pecados, furor da minha justiça e etc. Assim, em lugar de pensar na minha privação, deves pensar em me defender dos males que me mandam as criaturas e em aplacar o furor de minha justiça. Assim eu ficarei defendido em ti
e as criaturas ficarão menos golpeadas. Capítulo 106. 4 de junho de 1919. Para que a redenção fosse completa, Jesus devia sofrer a injustiça, o ódio e as zombarias. E como a divindade era incapaz de lhe dar estas penas, o último de seus dias sofreu a paixão por parte das criaturas. Estava pensando na paixão de meu sempre amável Jesus, especialmente quando se encontrou sob a tempestade dos flagelos, e pensava entre mim: quando Jesus pôde sofrer mais nas penas que a divindade lhe havia feito sofrer em todo o curso de sua vida, ou bem no último dia, nas que lhe deram os judeus? E meu doce Jesus, com uma luz que mandava a minha inteligência, me disse: minha filha, as penas que me deu a divindade superaram por muito as penas que me deram as criaturas, tanto na potência quanto na intensidade, multiplicidade e na duração. Mas não houve nem justiça nem ódio, senão sumo amor, acordo das três divinas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, empenho que eu tinha tomado sobre mim de salvar as almas à custa de sofrer tantas mortes por quantas criaturas saíam à luz da criação, e que o Pai, com sumo amor, me havia outorgado. Na divindade não existe nem pode existir nem a injustiça, nem o ódio. Portanto, era incapaz de me fazer sofrer estas penas. Mas o homem, com o pecado, tinha cometido suma injustiça, ódio, etc. E eu, para glorificar ao Pai completamente, devia sofrer a injustiça, o ódio, as zombarias e tudo mais. Eis porque o último de meus dias mortais sofria paixão por parte das criaturas, onde foram tantas as injustiças, os ódios, as zombarias, as vinganças, as humilhações que me fizeram, que a minha pobre humanidade a converteram no opróbrio de todos, a tal ponto que não parecia que fosse homem. Desfiguraram-me tanto que eles mesmos tinham horror de me olhar. Era a objeção e o descarte de todos, assim que poderia chamá-las duas paixões distintas. As criaturas não me podiam dar tantas mortes, nem tantas penas, por quantas criaturas e pecados haveriam elas de cometer. Eram incapazes, e por isso a divindade tomou o empenho, mas com sumo amor e de acordo entre nós. Por outro lado, a divindade era incapaz de injustiça e etc. E aí entraram as criaturas, e completei em todo a obra da redenção. Quanto me custam as almas, e é por isso que as amo tanto. Outro dia, pensando em mim, meu amado Jesus me disse tantas coisas, e eu tenho sido atenta em fazer o que me ensinou. Oh, como eu anseio, como eu escasseio em agradá-lo, como eu me sinto incapaz para tudo. Então seus muitos ensinamentos serão para minha condenação. E o meu doce Jesus, a mover-se dentro de mim, me disse: minha filha, por que te afliges? Os ensinamentos de teu Jesus jamais servirão para te condenar. E ainda que fizesse uma só vez o que te ensinei no céu de tua alma, é sempre uma estrela que pões. Porque assim como estendi um céu sobre a natureza humana, e meu Fiat o adornou de estrelas, assim também estendi um céu no fundo da alma, e o Fiat do bem que faz, porque todo o bem é fruto de meu querer. Vem e embeleza com estrelas este céu. Assim que se faz 10 bens, põe 10 estrelas. Se 1000 bens, 1000 estrelas. Então pensa antes em repetir, quanto mais puderes os meus ensinamentos, para adornar de estrelas o céu e a tua alma, a fim de que este céu da tua alma não seja inferior ao céu que resplandece sobre o vosso horizonte, e cada estrela levará a marca do ensinamento do teu Jesus. Quanta honra me darás!
Capítulo 107. 16 de junho de 1919. Não há santidade sem cruz. Nenhuma virtude se adquire sem a união das penas. Estava pensando em meu interior. Onde estão as penas que meu doce Jesus me havia dito que me participaria, pois não sofro quase nada? E meu sempre amável Jesus me disse: Minha filha, como te enganas? Tu calculas as penas corporais, e eu calculo as penas corporais e morais. Quantas vezes foste privada de mim? Era uma morte que sentias, e eu sentia-me reparado pelas tantas mortes que se dão às almas com o pecado. E tu tomavas parte nas tantas mortes que sofri. Quando se sentia fria, era outra pequena morte que sentia, e vinha tomar parte na frieza das criaturas, que queriam esfriar o meu amor. Mas meu amor triunfante sobre sua frieza a absorve em mim para sentir a morte de sua frieza, e dou a elas mais ardente amor. Assim de todas as tuas outras penas, eram os males opostos das criaturas, que como tantas pequenas mortes te faziam tomar parte nas minhas mortes. E além disso, não sabes que a minha justiça, quando é obrigada pela impiedade dos povos a derramar novos flagelos, te suspende as penas? Os males serão tão graves que fazem horrorizar. Sei que isto é uma pena para ti, mas também eu tive esta pena. Teria querido libertar as criaturas de todas as penas, tanto no tempo quanto na eternidade. Mas isto não me foi concedido pela sabedoria do Pai, e tive de me resignar. Talvez você gostaria de superar a minha própria humanidade. Ah, minha filha, nenhuma espécie de santidade é sem cruz. Nenhuma virtude se adquire sem a união com as penas. No entanto, deves saber que te pagarei com usura todas as minhas privações e as mesmas penas que desejarias sofrer e não sofres. Capítulo 108, 27 de junho de 1919. O coração de Jesus, fonte de glória e de graças. Continuando meu estado habitual, meu amável Jesus me fazia ver seu coração santíssimo, dizendo: Minha filha, por quantas virtudes praticou meu coração, tantas fontes se formaram nele. E conforme se formavam, assim saíam inumeráveis rios, que brotando até o céu glorificavam dignamente o Pai em nome de todos. E estes rios do céu desciam para o bem de todas as criaturas. Agora também as criaturas, conforme praticam as virtudes em seus corações, se formam as pequenas fontes que fazem brotar seus pequenos rios, que se cruzam com os meus, e brotando junto com os meus, glorificam o Pai Celestial e descem para proveito de todos, e formam tal harmonia entre o céu e a terra, que os próprios anjos ficam surpreendidos ante tão encantadora vista. Por isso, esteja atento em praticar as virtudes do meu coração, para fazer-me abrir as fontes de minhas graças. Capítulo 109, 11 de julho de 1919. Os céus da alma. Passo dias amargos. Meu amável Jesus pouco ou nada se faz ver, ou como um relâmpago de carreira. Lembro-me de uma noite em que ele parecia cansado e exausto, e trazia-me como um amarrado de almas nos braços, e olhando para mim disse: Ah, minha filha, tal e tão grande será a matança que farão, que se salvará só este punhado de almas que levo em meus braços. E que loucura chegou o homem! Tu não te perturbes. Se me é fiel a minha ausência, e depois da tempestade te pagarei com usura todas as minhas privações, multiplicando-te em dobro as minhas visitas e as minhas graças. E quase chorando desapareceu. É inútil dizer o tormento do meu pobre coração. Outro dia, só passando diante de mim, me deixou uma luz na mente que me fazia compreender que o bendito Jesus, assim como estendeu o céu sobre nossa cabeça, assim estendeu um céu em nossa alma, mas não só um, mas muitos mais.
Assim, o céu é nossa inteligência, o céu é o nosso olhar, o céu é a palavra, a ação, o desejo, o afeto, o coração, com a diferença de que o céu exterior não se muda, nem crescem nem decrescem as estrelas, enquanto os céus do nosso interior estão sujeitos a mudanças. Então, se o céu da nossa mente pensa santamente, à medida em que os pensamentos se formam, assim se formam as estrelas, os sóis, os belos cometas, e o nosso anjo, assim que os vê formados, toma-os e vai pondo-os no céu da nossa inteligência. E se o céu da nossa mente é santo, o olhar é santo, a palavra, o desejo, o batismo são santos, assim os olhares são estrelas, a palavra é luz, o desejo é cometa que se estende, o batimento é sol, e cada um dos sentidos adorna seu céu. Mas, se a mente é má, nada de belo se forma, antes se estendem tais trevas que obscurecem todos os outros céus. Assim que o olhar lança relâmpagos de impaciência, a palavra profere blasfêmias, os desejos lançam flechas de paixões brutais, o coração de seu seio faz sair granizadas devastadoras sobre todo o obrar da criatura. Pobres céus, como são escuros, como dão piedade. Capítulo 110. 6 de agosto de 1919. O abandono em Deus. Valor dos atos feitos no divino querer. Passo meus dias amargos. Meu pobre coração está como petrificado pela dor da privação de quem forma minha vida, meu tudo. E se bem resignada, porém não posso fazer menos que lamentar-me com o meu doce Jesus, quando quase de forma fugaz ou me passa adiante, ou se move em meu interior. E recordo que nestas lamentações uma vez me disse: o abandono em mim é a imagem de duas torrentes, onde uma se descarrega na outra, com tal ímpeto que as águas se confundem e, ao juntarem-se e formando ondas altíssimas, chegam até tocar o céu, tanto que o leito daquelas torrentes fica seco, e o estrondo dessas águas, seu murmúrio é tão doce e harmonioso, que o céu, ao ser tocado por essas águas, se sente honrado e resplandece de nova beleza. E os santos a coro dizem: este é o doce som e a harmonia de que rapta de uma alma que se abandonou em Deus. Como é belo, como é belo. Outro dia Jesus me disse: do que teme? Abandona-te em mim e ficarás circundada por mim, como dentro de um círculo, de maneira que, se vierem os inimigos, as ocasiões, os perigos, terão que se ver comigo e não contigo, e eu responderei por ti. O verdadeiro abandono em mim é repouso para a alma e trabalho para mim. E se a alma está inquieta, significa que não está abandonada em mim. Justa pena para quem quer viver em si mesma é a inquietação, fazendo a mim uma grande afronta e a ela um grande dano. Outro dia lamentava-me ainda mais forte, e meu amável Jesus todo bondade me disse: minha filha, acalma-te. Este teu estado é o vazio que se está formando para o segundo preparativo dos novos castigos que virão. Lê bem o que te fiz escrever e descobrirás que nem todos os castigos se comprovaram ainda. Quantas outras cidades serão destruídas? As nações continuarão a colocar-se como inimigas uma da outra. E da Itália? Suas nações amigas se farão seus mais ferozes inimigos. Por isso, paciência, minha filha. Quando tudo estiver preparado para voltar a chamar o homem, virei a ti como antes, e rogaremos e choraremos juntos pelo homem ingrato. Tu não saias jamais de meu querer, porque sendo eterno meu querer, o que se faz em meu querer adquire o valor eterno, imenso, infinito, é como moeda que surge e que jamais se esgota.
Os mais pequenos atos feitos em meu querer ficam escritos com caracteres indeléveis e dizem: somos atos eternos, porque um querer eterno nos animou, formou e cumpriu. Acontece como a um vaso de barro, no qual se põe ouro líquido, e o artífice, com esse ouro liquefeito, forma os objetos de ouro. Acaso porque esse ouro foi liquefeito em um vaso de barro se diz que não é ouro? Certamente que não. O ouro é sempre ouro, não importa em que copo se possa liquefazer. Agora, o vaso de barro é a alma. Minha vontade é o ouro. O ato da criatura, em minha vontade, funde a minha vontade com a sua e se liquefazem juntas. E com esse líquido, eu, divino artífice, formo os atos de ouro eterno, de modo que eu posso dizer que são meus, e a alma pode dizer que são os seus. Capítulo 111. 3 de setembro de 1919. Fundir-se em Jesus equilibra os reparos. Estava me lamentando com o meu doce Jesus por meu pobre estado e porque me tornei um ser inútil que não faço nenhum bem. Então, para que serve a minha vida? E o meu amável Jesus me disse: minha filha, a razão de sua vida eu conheço eu. Não cabe a você investigá-la, mas deve saber que só fundir-se em mim todos os dias e várias vezes ao dia serve para manter o equilíbrio de todas as reparações. Porque só quem entra em mim e toma de mim o princípio de tudo que faz pode equilibrar as reparações de todos e de tudo. Pode equilibrar por parte das criaturas a glória do Pai, porque estando em mim um princípio eterno, uma vontade eterna, pude equilibrar tudo, satisfações, reparações e glória completa ao Pai Celestial, por parte de todos. Assim que você entra em mim, vem renovar o equilíbrio de todas as reparações e dá glória à majestade, a majestade eterna. Achas que isto é pouco? Não sentes tu mesma que não podes fazer menos e que eu não te deixo, se antes não te vejo fundir em todas as minhas partículas para receber de ti o equilíbrio de todas as reparações, substituindo-se em nome de toda a família humana? Procura, por quanto está em ti, reparar-me por tudo. Se soubesses quanto bem o mundo recebe quando uma alma, sem sombra do interesse pessoal, senão só por meu amor, se eleva entre céu e a terra, e unida comigo equilibra as reparações de todos. Capítulo 112. 13 de setembro de 1919. Deve-se morrer a própria vida para viver da vida de Jesus. Minhas amarguras crescem, e não faço outra coisa que lamentar-me com o meu sempre amável Jesus, dizendo-lhe: piedade, meu amor, piedade. Não vê a que estado me tenho reduzido? Sinto que não tenho mais vida, nem desejos, nem afetos, nem amor. Todo o meu interior está como morto. Ah, Jesus, onde está em mim o fruto de tantos ensinamentos teus? Ao dizer isto, senti o meu doce Jesus perto de mim, e com fortes correntes ele amarrava-me e dizia: minha filha, o sinal mais certo e o selo dos meus ensinamentos em ti é não sentir nada próprio. E além disso, não é propriamente isso viver no meu querer. Perder-se em mim? Como vais buscando teus desejos, teus afetos e outras coisas, se os perdeste em meu querer? Minha vontade é imensa, e para encontrá-los é preciso muito, e para viver de mim, convém não viver mais da própria vida. De outra maneira, faz ver que não está contente de viver de minha vida, e toda perdida em mim. Capítulo 113. 26 de setembro de 1919. Efeitos do estado de vítima.
Não faço outra coisa senão lamentar-me com o meu amável Jesus. E o bendito Jesus, fazendo-se ouvir, me disse: Minha filha, quem é vítima deve estar exposta a receber todos os golpes da justiça divina, e deve provar em si as penas das criaturas e os rigores que estas penas merecem da justiça divina. Oh, como a minha humanidade, despedaçada, estava sob esses rigores. E não só isso, mas de seu estado de privação e abandono, pode ver como as criaturas estão comigo e como a divina justiça está por castigá-las com mais terríveis flagelos. O homem chegou ao estado de completa loucura, e com os loucos se usam os meios mais duros. E eu, meu Jesus, o meu estado é demasiado duro. Se não tivesse o encanto do teu querer que me tem absorvida, eu não sei o que faria. E Jesus me disse: Minha justiça não pode tomar de dois a satisfação. Por isso, tente como suspensa das penas de antes. Mas como quando eu quis que te pusesses neste estado, esteve também o concurso da obediência. Agora a obediência quer manter-te ainda. É por isso que continua a ter-te em tal estado. Mas isto é sempre algo ante a justiça divina, porque a criatura quer fazer sua parte. Tu não te apartes de nada e em nada, e depois verás o que fará teu Jesus por ti. Capítulo 114. 8 de outubro de 1919. Efeitos da confiança. Continuando meu estado habitual de penas e de privações, passo com Jesus quase em silêncio, toda abandonada nele como uma pequena bebezinha. Então, meu doce Jesus, fazendo-se ver em meu interior, me disse: Minha filha, a confiança em mim é a pequena nuvem da luz, na qual fica a alma tão envolvida, que lhe faz desaparecer todos os temores, todas as dúvidas, todas as fraquezas, porque a confiança em mim não só lhe forma esta pequena nuvem de luz que a envolve toda, mas alimenta-a com alimentos contrários, que tem a virtude de dissipar todos os temores, dúvidas e fraquezas. Com efeito, a confiança em mim dissipa o temor e nutre a alma de puro amor. Dissipa as dúvidas e dá-lhe a certeza, tira a debilidade e dá-lhe a força. Aliás, torna-a tão atrevida comigo que se apega aos meus seios e chupa e se nutre. Não quer outro alimento, e se ela vir a mamar, não recebe nada. E eu permito isso para a exercitar na mais alta confiança. Ela não se cansa, nem se separa do meu peito. Ela chupa mais forte, bate com a cabeça no meu peito, e eu fico feliz em fazê-la. Assim que a alma que verdadeiramente confia em mim é o meu sorriso, a minha complacência. Quem confia em mim me ama, me estima, crê, é rico, potente, imenso. Ao contrário, quem desconfia não me ama de verdade, me desonra, me crê pobre, impotente, pequeno, me afronta a minha bondade. Meu Deus. Capítulo 115. 15 de outubro de 1919. O querer divino leva o estado de segurança. Continuando meu habitual estado, estava pensando: como será? Sou tão má, não sou boa para nada. Com as privações do meu Jesus, me reduzia a um estado de fazer chorar. E se pudesse ver, até as pedras chorariam. E com tudo isso, nem dúvidas, nem temores, nem de juízo, nem de inferno. Que estado tão lamentável é o meu! E enquanto isso eu pensava, o meu amável Jesus se moveu em meu interior e me disse: Minha filha, assim que a alma entra em meu querer e se decide viver nele, no meu querer, fogem dela todas as dúvidas e todos os temores. Acontece como a uma filha de um rei, que por quanto a gente quisesse dizer-lhe que não é filha de seu pai, ela não lhes presta atenção,
mas bem está orgulhosa e diz a todos: é inútil que me digam o contrário, que queiram infundir-me dúvidas e temores, ou se sou verdadeira filha do rei. Ele é o meu pai, vivo com ele. Aliás, seu mesmo reino é meu. Então, juntando todos os outros bens que o viver em meu querer carrega, leva o estado de segurança. E como faz seu o que é meu, como pode temer do que possui? Assim que o temor, a dúvida, o inferno se perdem e não encontram porta, o caminho, a chave para entrar na alma. E mais, assim que a alma entra no meu querer divino, se despe de si e eu a visto de mim, com vestes reais. E essas vestes lhe dão o selo de que é minha filha, de que é o meu reino, assim como é meu, é seu. E defendendo os nossos direitos, toma parte no juízo e na condenação dos demais. Então, como queres ir pescando medos? Capítulo 116. 3 de novembro de 1919. Participação das penas do estado de vítima de Jesus. Estava pensando sobre o meu pobre estado. A dor de sua privação me petrifica. Mas estou calma e toda abandonada em meu doce Jesus. O céu me parece fechado. A terra, há muito, nem sequer a conheço. E se não a conheço, como posso esperar ajuda? Por isso, nem sequer tenho a doce esperança de esperar a ajuda de pessoas deste pobre mundo. Se não tivesse a doce esperança em meu Jesus, em minha vida, em meu tudo, que é o meu único apoio, eu não sei o que faria. Então, o meu sempre amável Jesus, vendo que não podia mais, veio e, me pondo sua santa mão na testa para me dar força, me disse: pobre filha do meu coração e de minhas penas, ânimo, não te abatas. Nada acabou para ti, mas bem, quando parece que termina, então começa. De tudo que você pensa, nada é verdade. Seu estado presente não é outro que um ponto do estado de vítima da minha humanidade. Ah, quantas vezes se encontrava minha humanidade nestas circunstâncias dolorosas. Ela estava fundida com a minha divindade. Aliás, era uma só coisa. Porém, a minha divindade, que tinha todo o poder e queria a expiação de toda a família humana, me fazia sentir a rejeição, o esquecimento, os rigores, a separação que merecia toda a natureza humana. Estas penas, para mim, eram as mais amargas, e quanto mais fundido com a divindade, tanto mais me era doloroso sentir o afastamento. Enquanto estava unido e amado, sentir-me esquecido, honrado, e sentir a rejeição, santo, e ver-me coberto de todas as culpas. Que contraste, que pena! Tanto que para sofrer isto era preciso um milagre da minha onipotência. Agora minha justiça quer a renovação destas penas, de minha humanidade. Mas quem podia senti-las, senão a quem tinha fundido comigo, honrado tanto de chamá-la a viver à altura do meu querer? Desde cujo centro toma todas as partes de todas as gerações, une-as e repara-me, ama-me, substitui todas as criaturas. E enquanto isto faz, sente o esquecimento, a rejeição, a separação de quem forma sua própria vida. Estas são penas que só o seu Jesus pode calcular, mas em certas circunstâncias me são necessárias, tanto que sou obrigado a te esconder mais em mim, para não te fazer sentir toda a acerbidade da dor. E enquanto te escondo, eu repito o que fazia e sofria a minha humanidade. Por isso, acalma-te. Este estado terminará para te fazer adentrar em outros passos da minha humanidade. Quando sentir que não pode mais, abandone-se mais em mim, e ouvirá o seu Jesus que roga, sofre e repara, e você segue-me, e eu serei ator e você espectadora. E quando tiver descansado, tomarás a parte de atriz, e eu serei espectador.
Assim nos alternaremos mutuamente. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.